Boa tarde. Vamos iniciar agora nossos estudos de uma forma diferente, né? Vamos agora ver como é que fica a aula explicada pela tela aqui do celular. Gente, de geometria analítica a gente já revisou plano cartesiano, já viu ponto e agora vamos dar continuidade com a reta. Observe esse desenho aqui de uma reta no plano cartesiano, certo? Vamos chamar essa reta de reta R. E sobre ela eu selecionei dois pontos. O ponto A, 2 e 2, e o ponto B, 4 e 5. E o que a gente quer? A gente quer encontrar a equação dessa reta. Como é que a gente vai proceder para encontrar a equação dessa reta? A gente vai imaginar um ponto P sobre essa reta e chamar esse ponto P de x e y, suas coordenadas, tá bom? Esse ponto P está sobre essa reta, está em qualquer lugar dessa reta. Então, como é que vocês vão fazer para encontrar a equação dessa reta? Basta que a gente faça uma matriz usando esses três pontos, uma matriz 3 por 3. Então, eu coloquei aqui o ponto B, 4, 5, 1, o ponto A, 2, 1 e 1, e o ponto P, que está sobre essa reta, x e y. E agora a gente vai calcular o determinante. Como é que a gente vai calcular o determinante? Calculando primeiro a diagonal principal, começando pelo primeiro elemento, que é o 4. Então, vai ficar 4 vezes 2 vezes 1, que vai dar 8. 5 vezes 1 vezes x, 5x. E a terceira diagonal, 1 vezes 2 vezes y, que dá 2y. Menos as três diagonais secundárias. Quem são as três diagonais secundárias? X vezes 2 vezes 1, que dá 2x. Y vezes 1 vezes 4, 4y. E 1 vezes 2 vezes 5, que vai dar 10. Isso tudo é igual a zero, porque isso tá vindo de uma reta, certo? A gente já provou isso em sala de aula. Então, o que ocorre? Fazendo o cálculo aqui, fazendo o jogo de sinais só no segundo parênteses, que o primeiro ele é todo positivo, continua todo positivo. Todos os termos do segundo parênteses você vai multiplicar por esse menos aí. Então, vai ficar 5x menos 2x. 5x menos 2x, 3x. 2y menos 4y. 2y menos 4y. Isso vai dar menos 2y. E 8 menos 10. 8 menos 10, menos 2. Ok? Essa linda e maravilhosa expressão que a gente encontrou, 3x menos 2y menos 2 igual a zero, é chamada de equação geral da reta R. Desse exemplo que a gente viu aqui em cima. Então, a equação geral dessa reta que a gente acabou de ver é 3x menos 2, y menos 2 igual a zero. Toda reta tem uma equação geral. Toda reta tem equação geral. A equação geral da nossa reta que a gente tem aí em cima é 3x menos 2y menos 2 igual a zero. Ok, amores? Observação. Com a equação dessa reta 3x menos 2y menos 2 igual a zero, podemos encontrar infinitos pontos da reta R. Basta atribuir valores para uma das variáveis. Se você quiser achar qualquer outro ponto dessa reta aí, basta que você atribua valores ou para x ou para y. Se você atribuir valor para x, você coloca o valor que você está atribuindo nessa expressão e vai achar o valor do y. Não, quero atribuir valor para y. Então, coloca o valor do y que você vai atribuir nessa equação e vai achar o valor do x. Exemplo, vou substituir x por zero. Então, vai ficar 3 vezes 0 menos 2y menos 2 igual a zero. Então, você vai ter menos 2y igual a 2, que ele vai para o outro lado positivo. Então, y vai ser igual a 2 positivo dividido por menos 2. 2 positivo dividido por menos 2, isso vai dar menos 1. Então, se x for zero, y vai dar menos 1. Ok? É o valor de um dos pontos que a gente pode encontrar fazendo x igual a zero. São infinitos pontos que vocês podem substituir. Equação geral da reta. Qual a cara de uma equação geral da reta? A cara da equação geral da reta é essa daí, ax mais by mais c igual a zero. Ax mais by mais c igual a zero. O A vai ser sempre o termo que está multiplicando o x, o B vai ser sempre o termo que multiplica o y, e o C é o termo independente, certo? O que não pode ocorrer nessa equação?
você não pode ter os dois valores A e B sendo nulo ao mesmo tempo. Ou se pode ter só o A sendo nulo ou só o B sendo nulo. Os dois nunca. Tipo, se você tiver o A sendo nulo, A igual a zero, sua equação é incompleta. Aí você vai ter BY mais C igual a zero. Se você tiver o B sendo nulo, então ficou só AX mais C igual a zero. Outra equação incompleta. E isso são casos particulares que a gente vai já estudar. Então, essa equação com essa estrutura aí, AX mais BY mais C igual a zero, é a cara de uma equação geral da reta. Toda equação geral da reta vai vir desse jeito aí. AX mais BY mais C igual a zero. Tá? Casos particulares. A gente tem dois casos particulares. Primeiro caso particular, você tem aí uma reta paralela ao eixo X. Toda vez que a reta for paralela ao eixo X, ela corta o eixo Y. No nosso exemplo, ela está cortando o eixo Y em 2. Então, você tem y igual a 2. Se y é igual a 2, você vai ter, traz esse 2 para o primeiro lado, vai ficar y menos 2 é igual a zero. E isso já é a equação da reta R. Você não vai precisar calcular determinante nenhum quando ela for paralela ao eixo X ou paralela ao eixo Y, certo? Aí o que ocorre? Essa equação é incompleta, comparando com essa equação geral da reta que a gente acabou de ver. Nela, você só tem o valor do B e do C. O B vale 1 e o C é menos 2. Então, toda vez que ela é incompleta, é porque ou o A é zero ou o B é zero. Ou apenas o C é zero, certo? Que é um terceiro caso. Então, nesse nosso caso aí, o A é igual a zero. Se A é igual a zero, então, onde tem esse A vai ser zero, você só sobrou BY mais C igual a zero. Então, BY mais C igual a zero, isolando esse Y, você vai ficar com Y é igual a C negativo, que ele foi lá para o segundo lado da equação, dividido por B. Então, Y é menos C sobre B, certo? No nosso caso lá, o nosso C vale menos 2, vai para o outro lado 2 positivo, 2 dividido por 1, que é o valor do nosso B. 2 dividido por 1 vai dar 2, que é o valor exatamente do nosso Y. E esse B aqui tem que ser diferente de zero, porque você está com a divisão, ok? Segundo caso, a reta R é paralela ao eixo Y. Se ela é paralela ao eixo Y, agora ela corta o eixo X. Corta o eixo X em que valor? No nosso exemplo, corta em 3. Então, o X é igual a 3. Traz esse X para o primeiro lado, que você vai ter, trazendo esse X para o primeiro lado, você vai ter x menos 3 igual a zero, certo? Essa é a equação da reta R. X menos 3 igual a zero. Então, a nossa reta R aí, no caso, é x menos 3 igual a zero. A nossa lá de cima era y menos 2 igual a zero. Continuando. Aí sim, essa era a aula que eu queria ver com vocês, porque com essa aula já dá para você fazer boa parte dos exercícios lá. Na próxima aula que a gente tiver, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Antes de ir para a próxima aula, eu coloquei 2 exemplos para vocês verem como é o que vai aparecer aí pela frente, o que pode ocorrer nas questões do Enem. São questões desse tipo, certo? Nas próximas aulas a gente vai ver mais questões do Enem envolvendo geometria analítica. Esse primeiro exemplo aqui, você tem que um personal trainer acompanha os preparatórios de um atleta, acompanhando os preparativos de um atleta, observou que o rendimento desse crescia linearmente com o tempo. Aproveitando seus conhecimentos matemáticos, registrou em um gráfico cartesiano o percurso em quilômetros no final do quinto e do 15º dia, conforme a figura abaixo. Qual a equação da reta que passa pelos pontos A e B, sendo A 5 e 4 e B 15 e 8? Aí você pausa isso aqui e vai resolver sem olhar a solução. Basta colocar um determinante, você coloca os 3 pontos do determinante, que 3 pontos, se a gente só tem 2, o terceiro ponto vai ser x e y, tá bom? Sempre que você tiver 2 pontos e quiser a equação de uma reta, basta que você coloque o terceiro ponto x e y. Então, coloca o terceiro ponto x e y, calcula o determinante que nem a gente aprendeu, sempre começando pelo primeiro elemento, a diagonal principal, 5 vezes 8 vezes 1, 5 vezes 8, 40.
Depois, próxima diagonal, 4 vezes 1 vezes x, 4x. E última diagonal principal, 1 vezes 15 vezes y, que dá 15y, menos as 3 diagonais secundárias. Primeira diagonal secundária, x vezes 8 vezes 1, que dá 8x. Y vezes 1 vezes 5, que dá 5y. E a última diagonal secundária, 1 vezes 15 vezes 4. 1 vezes 15 vezes 4, 60. Isso tudo é igual a zero. Resolvendo lá em cima, de novo, você tem os 3 primeiros valores positivos, os 3 segundos valores que estão no segundo parênteses vão ser negativos por conta desse sinal de menos que está lá no meio. Então, todos os valores vão ser negativos. Então, vai ficar menos 8x mais 4x, que dá menos 4x. Vai ficar menos 5y mais 4x. Vai dar menos... Aliás, mais 15y menos 5y, que vai dar 10y. E por último, 40 positivo e 60 negativo por conta do menos. Então, vai ficar 40 menos 60. 40 menos 60, menos 20. Subtrai e dá o saldo maior módulo. Menos 20, que é igual a zero. Na nossa equação geral, a gente costuma sempre deixar o x positivo. E como essa equação aí ela é possível de dividir todos os valores por 2, então a gente vai aproveitar e dividir todos os valores logo por menos 2, que a gente já vai fazer as duas coisas. Vai deixar o primeiro termo positivo e vai simplificar essa expressão. Então, menos 4x dividido por menos 2 vai dar mais 2x, menos com menos mais 10y dividido por menos 2 vai dar menos 5y, mais por menos fica negativo, e 10 dividido por 2 vai ficar 5. Menos 20 dividido por menos 2 vai ficar 10. Menos com menos é mais, 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, essa é a equação pedida no exemplo 1. 2x menos 5y mais 10 igual a zero. Segundo exemplo vem da PUC São Paulo. Na figura a seguir, que não está bem nítida, tem-se representada em um sistema de eixos cartesianos ortogonais a rota de uma aeronave, de uma cidade M a uma cidade N, passando sobre as pequenas cidades A e B. Se os 4 pontos pertencem à reta de equação 4x menos 3y mais 1.200 igual a zero, a distância entre as cidades A e B em quilômetros é de aproximadamente, aí você tem letra A, B, C e D. O que ocorre nessa questão? Você vai tentar fazer sozinho também, que nem a primeira questão. Pausa aí e vai lá e resolve. Depois que você vai resolver, você dá uma olhada aqui na resolução, que não é necessário que seja igual à sua resolução, certo? O que é necessário é que você encontre a solução correta. A maneira de resolver é sua. Então, como que eu coloquei aqui uma das maneiras de resolver? E analiticamente, a gente quer a distância da cidade A para B. Aí você, poxa, mas como é que eu vou calcular essa distância se eu não tenho nem o valor de A e nem o valor do B? Eu não tenho nenhum dos pontos, mas eu tenho a equação, certo? Então, eu tenho a equação 4x menos 3y mais 1.200 igual a zero. E essa equação me dá tudo. Observa que o ponto A está sobre o eixo x, observa que o ponto B está sobre o eixo y. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir o ponto A, x e zero, na equação da reta. Então, vai ficar 4x menos 3y mais 1.200 igual a zero. Substituir nela o x, não faz nada com x, porque já é x. E onde tem y, coloca zero, porque ela corta o eixo x, essa reta corta o eixo x no ponto A, certo? Então, vai ficar 4x menos 3 vezes zero. Por quê? Porque o y vale zero, mais 1.200. Então, 4x vai ser igual a 1.200 está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, x vai ser igual a menos 1.200 dividido por 4. X é igual a menos 300. Então, o ponto A tem coordenadas menos 300 e 0. Ok? Então, a gente já encontrou o ponto A. Como é que você vai fazer para encontrar o ponto B? A mesma coisa que a gente fez para encontrar o ponto A. Só que agora, observa que o ponto B está sobre o eixo Y. Se um ponto está sobre o eixo Y, o que a gente tem que lembrar? O valor do x é zero, eu só tenho o valor do y. Então, como que a gente vai chamar esse ponto B? Esse ponto B vai ser 0 e y.
ok? Então, substitui 0 e y na mesma equação. Aí você vai ter 4 vezes 0 menos 3y mais 1.200. Menos 3y é igual a menos 1.200. Ele está positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, y vai ser igual a menos 1.200 dividido por menos 3. Menos com menos mais, y é igual a 400. Daí a gente tem o ponto 0 e 400. Pronto, agora temos o ponto. O que a gente queria lá na questão? A gente queria a distância entre as cidades A e B, e lembrando que essa distância é dada em quilômetros. Aí aqui tem duas maneiras de você dar esse resultado. Poxa, professora, eu sei quanto é A e sei quanto é B, então eu posso calcular pelo teorema de Pitágoras. Verdade. Você pode calcular pelo teorema de Pitágoras e a B é justamente a hipotenusa. Só que como a gente está estudou agora há pouco distância, faz pela distância, porque para você estar revisando distância, mas nenhum problema no concurso, você faz da maneira que você achar mais rápido possível e mais fácil para você, tá bom? Aí, calculando a distância entre dois pontos, qual a fórmula da distância entre dois pontos? Você vai subtrair o x de A menos o x de B, tudo isso ao quadrado. Mais subtrair os dois y e tudo isso ao quadrado, certo? Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, vai ficar, o ponto A é menos 300 e o B é 0, que nem precisaria colocar, mas eu coloquei. Então, vai ficar menos 300 menos 0, tudo isso ao quadrado, os dois y, 0 menos 400, tudo isso ao quadrado. Então, pegando isso, vai ficar só menos 300 ao quadrado, que dá 90.000. Basta que você faça 3 ao quadrado, que é 9, e coloque 4 zeros, certo? Porque 2 zeros ao quadrado vai gerar 4 zeros. E menos 400 ao quadrado, como que eu resolvo isso rápido? É 4 ao quadrado, que é 16, que todo mundo sabe, dobra o número de zeros. Isso aí vai dar 160.000. Quanto que dá 90.000 mais 160.000? Vai dar 250.000. Raiz quadrada de 250.000 vai dar 500. Como que eu faço a raiz rápido? Raiz quadrada de 25 é 5. Observe que você tem 4 zero. Agora é o processo inverso. Como que eu tiro a raiz quadrada disso? Diminuo o zero. Então, divido por 2 o total de zero. Então, era 4 zero, vão ficar 2. Raiz quadrada de 250.000 vai dar 500. 500 quilômetros é a distância de AB. Resolvido o segundo problema. Então, era isso que eu queria falar para vocês nessa primeira aula rapidinha, né? O que vocês vão fazer agora? Tenta resolver todas as questões lá que tem sobre o primeiro tópico lá de reta, que é a equação geral, tá? Na próxima aula eu já quero ver as dúvidas de vocês para a gente continuar os conteúdos, tá? Tchau, um beijo e até a próxima.